Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? Antes da gente começar aqui a falar sobre a matéria, tá certo? Quero só lembrá-los de alguns pontos que a gente vai estar abordando hoje, tá? A gente vai estar falando aqui, primeiramente, certo? A gente vai abordar aqui os impostos estaduais e federais. Nós já abordamos aqui os impostos, já abordamos os impostos federais, né? Então, hoje a gente vai estar abordando os impostos estaduais e municipais, tá certo? Fazendo uma revisãozinha do que eu acho que é de extrema importância, de extrema relevância para o estudo de vocês, tá? E aí, em seguida, a gente vai falar um pouquinho da prova, de como é que vai ser a prova, né? E, enfim, e as datas e o formato da prova, tá certo? Então, vamos iniciar aqui trazendo a vocês o nosso bate-papo, né, que vocês já sabem como é. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Ou pelo chat, ou então podem abrir o áudio e fazer a pergunta para mim, tá bom? Então, iniciando aqui, como eu já disse a vocês, a gente vai estar tratando aqui de dois temas, tá? Os impostos estaduais e os impostos municipais. É interessante lembrar que os impostos estaduais, eles todos estão previstos no artigo 155 da Constituição Federal. Todos os impostos estaduais, eles estão previstos no mesmo artigo, em incisos diferentes, tá? Então, nós temos aqui três impostos estaduais, né? Imposto sobre transmissão, causa, morte e doação, artigo 155, inciso 1º, como também o parágrafo 1º da Constituição Federal, os impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, artigo 155, inciso 2 da Constituição, como também os impostos sobre propriedade de veículos automotores, que ele também está previsto no artigo 155, só que agora no inciso 3 da Constituição Federal, tá? Só um minuto que eu vou estar abrindo aqui, acho que alguém pediu participar. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, né? Então, a gente está vendo aqui os impostos estaduais. Então, é interessante que vocês lembrem que todos os impostos estaduais, eles estão previstos no mesmo artigo. Não há como verificar em outro artigo. Gente, só um minutinho. Por isso que é bom esperar para a gente não perder a meada da aula, né? Então, vamos lá, dando continuidade. Então, voltando aqui, se cair numa prova, tá? Se cair numa prova que os impostos estaduais, eles são, se colocar numa prova, né, que eles são taxativos, né, você pode dizer que essa assertiva está verdadeira. Por que taxativo? Porque todos estão previstos no mesmo artigo. Então, todos os impostos estaduais, eles estão previstos na Constituição Federal. Não tem um outro imposto que não esteja previsto no artigo 155 da Constituição Federal, tá? Então, lembrando, todos os impostos estaduais, eles estão previstos no mesmo artigo, tá? Então, mais uma vez dizendo aqui, esses impostos, eles são considerados como taxativos. Professor, e se cai numa prova que são mais do que 3 impostos aqui estaduais? É falso, minha gente. Os únicos impostos aqui estaduais é justamente o ITCMD, o ICMS e o IPVA, tá certo? Então, vamos lá. Iniciando aqui o estudo acerca do ITCMD, né? Imposto sobre transmissão, causa, mortes e doações. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, certo? Primeiro, vocês já sabem, imposto estadual, certo? Além disso, minha gente, esse ITCMD, tá? É um tipo de imposto que a sua transmissão, ela não é onerosa. Então, se acontecer, se tiver numa prova, ou se você estiver advogando, enfim, e vier uma situação em que a transmissão desse determinado bem, ele é de forma onerosa, esqueça o ITCMD, certo? Então, a transmissão aqui do ITCMD, então, a cobrança do ITCMD, ela se dá
justamente em virtude de uma transmissão de bens que não seja onerosa. Então, é um requisito aqui para que ocorra aqui o pagamento, para que ocorra a cobrança do ITCMD, tá? Então, aqui, a cobrança dele, ele se dá de forma, quando temos aqui uma transmissão de bens de forma não onerosa, tá? Só mais uma vez aqui. Então, vamos lá, voltando, certo? Então, a primeira coisa, sabendo do ITCMD. Imposto estadual, beleza. Além de saber que é imposto estadual, a transmissão do bem, ele tem que se dar, ele não pode se dar de forma onerosa, certo? A transmissão do bem, ele não pode se dar de forma onerosa. Além disso, professor, minha gente, em relação ao ITCMD, pode acontecer aqui a transmissão tanto de bens móveis como de bens imóveis. Tanto de bens móveis como de bens imóveis. Então, aqui, em relação ao ITCMD, tanto faz se uma determinada pessoa vier a transferir um determinado bem móvel ou vier a transferir um determinado bem imóvel, tá? Tanto faz. O que importa é justamente que a transmissão desse determinado bem, ela seja o quê? Não onerosa, certo? E aí é importante a gente observar aqui duas situações de extrema importância para que seja caracterizado o ITCMD. Professor, quais situações seriam essas? Vamos lá. A primeira situação é justamente a ocorrência aqui, certo, do ITCMD por meio de uma doação. Então, uma determinada pessoa, ela estará doando o bem a uma outra pessoa de forma o quê? Não onerosa. Então, ocorrendo uma doação de um determinado bem de forma não onerosa, será cobrado o ITCMD, certo? Além dessa situação da doação, a transmissão causa mortes. Então, quando uma pessoa vem a falecer e deixa um determinado bem ou determinados bens, esses bens, quando eles forem transmitidos aos herdeiros, eles terão sim, os herdeiros terão sim que pagar justamente um determinado imposto, tá? E qual é o imposto? O ITCMD, certo? Então, veja, o ITCMD, ele ocorre aqui sempre que ocorrer aqui uma transmissão causa mortes, né? Uma pessoa vem a falecer, uma pessoa tinha um determinado bem móvel ou imóvel, e essa pessoa veio a falecer e ela estará transmitindo esse bem aos seus herdeiros, tá? E também em relação à doação. Então, eu, Medina, se eu quiser doar o meu carro, certo? De forma não onerosa, eu posso doar? Posso, né? E aí, quem estiver recebendo essa doação, terá que pagar justamente esse imposto estadual, tá? Então, vamos lá. Quanto à base de cálculo desse imposto? Minha gente, a base de cálculo é justamente em relação ao valor venal do bem, certo? Então, será observado justamente o valor venal do bem no momento da sua transmissão. Então, eu vou vou querer doar meu carro hoje, né? Então, no momento da transmissão, será observado qual é o valor venal desse determinado bem, certo? Lembrando que, em relação à função aqui desse determinado imposto, do ITCMD, ela é somente fiscal, ela é somente arrecadatória, tá? Não tem outro fim aqui, não tem outro motivo aqui, a não ser a questão fiscal em relação ao ITCMD, certo? E aí é interessante aqui a gente trazer uma situação que inclusive aconteceu aqui no Ceará, tá? E aí eu trago a pergunta a vocês: é possível o Estado reduzir o valor do ITCMD? Repetindo, é possível o Estado reduzir o valor do ITCMD? Minha gente, é possível. É possível desde que seja previsto na lei específica. Professor, qual é a lei específica? A lei estadual, né? A lei do ITCMD, a lei estadual, certo? Então, se na verdade aquele determinado estado ele vier a querer reduzir o valor da alíquota do ITCMD, é possível, será possível, né? E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo claro do que aconteceu ano passado, né, em 2019. Então, o próprio Estado aqui, o governo do Estado do Ceará, ela veio a trazer aqui, ela sancionou uma lei, que é essa lei estadual, né, lei do próprio TCMD, dando ali um desconto do
do ITCMD de 12,5%. De 12,5%, tá? Então, veja que depende aqui da conduta de cada estado, né? De cada ente tributante, certo? Só um minutinho aqui que eu vou deixar a Letícia participar. Emanuele. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Então, voltando, né? Então, é possível que cada estado tenha a sua, né, a sua possibilidade aqui de reduzir o valor da alíquota do ITCMD, certo? Professor, e qual é o motivo? Alô? Tá falando? Qual o valor da alíquota, professor? Do ITCMD? Pois é, vamos lá, vai depender de cada estado, certo? Vai depender de cada estado. Aqui no Ceará, são quantos por cento? No Ceará, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, rapidinho aqui, se eu não me engano, é até 8%, mas peraí. É de 2% a 8%, certo? A alíquota do ITCMD aqui no estado, certo? Aí a gente vai ter que observar, qual é o bem, certo? Porque lá na lei ela vem trazer bem direitinho essa questão das alíquotas. Não é só uma alíquota, certo? São várias alíquotas, então ela vai de 0% a 8%. E aí vai depender justamente do bem que seja enquadrado na lei, tá? Então ela é possível, sim, a cobrança até 8%, certo? Então, bora lá. Então, é interessante a gente observar aqui a questão agora de algumas peculiaridades quanto ao ICMS, né? ICMS, lembrando que também é um imposto estadual, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse imposto, minha gente, ele também está previsto no artigo 155, inciso 2, tá? E aí ele tem algumas peculiaridades. Tá? Então, vamos lá. Primeira peculiaridade dele é que a sua função, ela é arrecadatória. Então, ela é fiscal, tá? Ocorre que pode acontecer também dessa função ela ser de forma essencial. Então, de acordo com o produto ou com o serviço, pode acontecer aqui de uma certa mudança aqui em relação a determinada alíquota. Professor, me explique melhor essa situação da essencialidade do produto e do serviço. Vamos lá. Quanto mais o produto ou o serviço for essencial à coletividade, tá? Quanto mais o produto ou o serviço for essencial à coletividade, menor será a sua alíquota. Então, se eu tenho um determinado produto ou um determinado serviço que ela é extremamente essencial à coletividade, a sua alíquota ela pode ser reduzida, inclusive ser taxada como zero, tá? Professor, e aonde é que eu vou saber isso? Na própria lei. Na própria lei, ela vai definir aqui todas essas situações, né? Todos esses produtos e todos esses serviços aqui, e também valores de alíquota, tá? E aí é importante a gente observar aqui quando é que acontece o fato gerador do ICMS. Quando é que acontece o fato gerador do ICMS? Então, vamos lá. Primeira situação referente ao ICMS. Quando, na verdade, ocorrer circulação de mercadoria. Quando, na verdade, ocorrer circulações, né? Circulação aqui de mercadorias, tá? E aí já a gente vai ver que essa circulação de mercadoria, ela tem que ser habitual, tá? Então, não é somente você transportar uma determinada mercadoria uma única vez, tá? Ela tem que ser habitual. Então, já a gente vai ver os requisitos necessários para a cobrança aqui do ICMS, tá certo? Além da questão da circulação de mercadorias, nós temos aqui justamente a questão da prestação de serviços, tá? E aí é algo de extrema importância que vocês devem prestar bastante atenção, tá? Na hora que vocês estiverem estudando. Porque essa situação do ICMS, ela normalmente cai em prova do exame de ordem, tá? E aí essa prestação de serviço, ela se dá
tanto em prestação de serviço de transporte interestadual, como também na prestação de serviço de transporte intermunicipal. Ocorre que, além da prestação de serviço de transportes intermunicipal e interestadual, hoje em dia acontece também a questão da prestação de serviços em relação à comunicação, tá? Então, Netflix, TV por assinatura, tá? Todos esses prestações de serviço por comunicação, tá? Hoje em dia também é cobrado o ICMS, tá? Essa situação da comunicação, ela é a situação mais nova. Ela veio justamente, mais nova sim, entre aspas, né? Mais nova dentro do ICMS. Ela veio a ser abordada a partir da emenda 42 de 2003, certo? Que ela trouxe aí a transmissão de emissão, recepção por fio, radioeletricidade e meios ópticos. Então, veja, se cair numa prova, isso eu já vi várias vezes, tá? Se cair numa prova, falando de TV por assinatura, se há ou não há aqui a cobrança do ICMS, essa cobrança, ela é extremamente válida, tá? Teve um certo tempo atrás, umas discussões em virtude do aumento aqui do valor das TVs por assinaturas. E aí, por várias situações muito próprias, né, as TVs, elas traziam a informação do aumento em virtude aqui da cobrança de ICMS. E aí veio o debate jurídico para saber se era válido ou não esse determinado aumento, tá? Então, veja que hoje em dia já está pacificado aqui que é possível sim a cobrança de ICMS em relação às TVs por assinatura, tá? Professor, e qual é justamente a base de cálculo do ICMS? Vamos lá. A base de cálculo do ICMS, minha gente, a gente tem que observar algumas coisas, tá? Então, primeiro aqui, a mercadoria, né? Em relação aqui à circulação de mercadoria. Qual seria a base de cálculo do ICMS em relação à mercadoria? Justamente o valor aqui do produto, né? Justamente será observado o valor do produto no momento da sua circulação, certo? Já em relação ao serviço, vai ser de acordo com o preço daquele determinado serviço. Vai ser justamente de acordo com o preço daquele determinado serviço, tá? E aí aqui eu trago a vocês, que eu tinha acabado de falar, né? Alguns requisitos aqui de extrema importância para ser caracterizado o ICMS. Então, vamos lá. Primeira coisa, o ICMS, ele só pode ser cobrado se houver uma certa habitualidade. Se houver uma certa habitualidade. Então, não é a questão de eu estar transportando uma determinada mercadoria uma única vez. Não. Esse transporte de mercadorias, ela tem que ser algo de forma habitual, tá? E aí você pode me perguntar assim, professor, para o direito do trabalho, o que é essa questão de habitualidade? Se vocês observarem a doutrina, ela vai trazer que a habitualidade para o direito do trabalho, para o direito tributário, é em torno de umas 3 vezes durante um mês. Então, se você estiver transportando mercadorias, né, pelo menos a partir de 3 vezes durante o mês, ela vai ser considerada, sim, como sendo de forma habitual, certo? Além disso, interessante isso aqui. A circulação não é mera transferência. Então, a circulação não é mera transferência. Ela deve ocorrer transferência de titularidade. Então, como assim, professor? Para ser cobrado aqui o ICMS, não é somente a questão da habitualidade. Você tem também que observar se ocorreu a transferência de titularidade, certo? Então, por exemplo, o Medina, ele tem uma fábrica. O Medina, ele tem, na verdade, uma loja, tá? O Medina, ele tem, na verdade, uma loja, a matriz, e uma loja filial. Ele tem 2 lojas, uma matriz e uma filial. Ok. Se o Medina estiver transportando mercadorias da matriz para a filial, ele não vai pagar ICMS.
Professor, por que ele não vai pagar ICMS? Porque não ocorreu a transferência de titularidade. Então, também tem que ocorrer, além da habitualidade, também tem que ocorrer aqui a transferência de titularidade, certo? E aí é importante também informá-los aqui para onde é que vai esse dinheiro arrecadado do ICMS. Então, de forma obrigatória, o valor arrecadado de ICMS, ele deve ser destinado à saúde, à educação e à segurança. Saúde, educação, como também à segurança, certo? Passando aqui para o nosso terceiro imposto. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, certo? O IPVA também está caracterizado ali, lá no artigo 155, inciso 3º da Constituição Federal, 155, inciso 3º da Constituição Federal. Veja que o IPVA, ele tem uma certa função, que é arrecadatória, que é a função fiscal. Então, o IPVA, ele serve somente como arrecadatória, certo? E aí é importante observar que esse determinado imposto, ele é compreendido somente para quem é proprietário de veículos automotores. Proprietários de veículos automotores. Já já a gente vai ver justamente aqui o que é que pode ser caracterizado como sendo veículos automotores e o que não é caracterizado como veículos automotores, certo? Quanto à base de cálculo aqui do IPVA, minha gente, o IPVA, ele é visto, né, ele é cobrado justamente em virtude por meio do valor venal do imóvel, o valor venal do veículo, né? Então, vai ser observado justamente o valor venal do veículo para ser cobrado o determinado IPVA. Só um minuto aqui que eu vou conceder a permissão para a Júlia. Tá? Então, no momento em que o Estado ele for cobrar o IPVA, ele vai estar verificando justamente quanto é que está valendo, qual é o valor venal desse determinado veículo. Então, ele vai estar verificando justamente o mercado para verificar quanto é que vale esse determinado bem, certo? A questão da arrecadação, isso é de extrema importância e normalmente, minha gente, isso de vez em quando cai em prova de ordem, certo? A questão da sua arrecadação. A arrecadação aqui do IPVA, muitas vezes, na prova cai assim, que a arrecadação ela é 100% estadual. Então, tudo que for arrecadado pelo Estado, ele será revertido para dentro do próprio Estado. Tá? É falso. Em relação ao IPVA, como é que se dá essa arrecadação? 50% vai para o Estado, tá? E os outros 50% para o município. Professor, e que município? O município em que esse determinado bem, ele foi emplacado. Município onde ele foi emplacado. Então, ele foi emplacado em um determinado município. Então, vai 50% daquele determinado IPVA que foi pago para esse determinado município. E como é a transferência? O Estado, ele vai receber os 100%, e o Estado é que vai estar o quê? Transferindo os outros 50% para esses determinados municípios. Certo? Realmente não há uma destinação específica como a gente observou no ICMS. O IPVA não tem uma determinação aqui que a arrecadação ela tem que ser destinada a um determinado para uma determinada situação, né, atividade, tá? Então ela pode ser destinada para diversas atividades, tá? E aí é o que a gente acabou de falar aqui em relação à questão do que é considerado como veículos automotores, né? Só incide IPVA sobre veículos automotores terrestres. Repetindo aqui para vocês, tá? O STJ decidiu que só incide IPVA sobre veículos automotores terrestres. Professor, então, quer dizer que um navio, uma aeronave, não é pago IPVA? Não. O navio e uma aeronave não se paga IPVA. Professor, por que não se paga? Justamente porque eles não são veículos automotores, o quê?
terrestres, tá? Então, veja essa dica, não esqueçam dessa dica, porque essa dica, minha gente, de vez em quando também é cobrado em alguma situação, ou prova de ordem, ou em algum concurso público, tá? Eu já vi, sim, sendo cobrados essas peculiaridades. Inclusive, você já tem questionários aí, tanto federais, estaduais e municipais, no material de apoio de vocês, tá? Então, não esqueçam aí de estar fazendo aqui essas questões, tá certo? Vindo agora aqui para os impostos municipais, a primeira coisa que vocês não podem deixar de esquecer é o seguinte: os impostos municipais, eles também são taxativos, tá? E esses impostos municipais, eles estão previstos também lá no artigo 156 da própria Constituição Federal. Lá no artigo 156 da Constituição Federal, tá? E, claro, além do artigo 156 da Constituição, o CTN também veio a abordar cada um deles, tá? Na verdade, o IPTU e o ITBI, certo? Então, vamos lá. Primeiro imposto municipal, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU. Professor, onde é que ele está previsto? Artigo 156, inciso 1 e parágrafo 1º da Constituição Federal, e artigo 32 a 34 do CTN, tá? Artigo 32 a 34 do CTN. Além do IPTU, professor, tem quais são os outros impostos municipais que a gente poderia observar? Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis, ITBI, tá? Previsto no artigo 156, inciso 2 e parágrafo 2º também da Constituição, e artigos 32 a 38 e o 42 do próprio CTN. E, por último, o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Aqueles são considerados ISS. Também previsto no artigo 156, inciso 3º e parágrafo 3º da própria Constituição Federal, tá? Então, veja que os impostos municipais, eles também são taxativos, tá? Eles não são exemplificativos, eles estão previstos, todos eles, na própria Constituição Federal, tá bom? Iniciando aqui a falar de alguns aspectos de extrema importância para vocês, tá? A gente traz aqui o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. O que é, professor, que a gente tem que saber em relação ao IPTU? Primeira coisa, minha gente, esse imposto, ele só é cobrado para aquelas pessoas que elas têm justamente a propriedade predial, territorial, urbana. Então, se eu tenho aqui um determinado imóvel rural, eu não posso ser cobrado pelo IPTU, né? Existe justamente um determinado imposto, esse imposto federal, em que eu estaria pagando aquele determinado imposto, certo? Então, veja, o IPTU, ele só é cobrado para aquelas pessoas que têm uma determinada propriedade aonde? Urbana, certo? Então, vamos lá. A função desse determinado IPTU, ela é somente, estritamente arrecadatória. Então, o ente tributante, no caso aqui o município, ele estará cobrando somente com a função de arrecadar o imposto, certo? Ele só a função dele só é realmente arrecadar esse determinado imposto. Então, vamos lá. Minha gente, de acordo com a lei municipal, cada município ele vai estar trazendo aqui a situação diferente em relação ao IPTU, certo? Então, a questão, inclusive, de alíquotas vai depender, claro, de cada município para que ela possa vir a trazer alíquotas diferentes, inclusive isentando um determinado proprietário quanto à alíquota do IPTU, certo? Qual é a base de cálculo aqui, minha gente, do IPTU? Qual seria a base de cálculo aqui do IPTU? A base de cálculo justamente é o valor venal desse determinado bem imóvel, tá? É o valor venal desse determinado bem imóvel, certo? Então, vai ser observado justamente aqui o valor de mercado, tá? Primeiramente, vai ser observado aqui o valor de mercado. Então, veja que todos os anos,
O IPTU, ele é cobrado, como vocês sabem, todos os anos, né? Então, veja que o IPTU, no começo do ano, a gente recebe, inclusive, a cobrança por parte do município, e o município ele vai estar observando qual é o valor venal daquele determinado bem imóvel, certo? Então, veja, o IPTU só é cobrado de bens imóveis, certo? O IPTU, claro, né? Só é cobrado, mas é importante que eu fale isso também, tá? Professor, isso cai numa prova que também os bens móveis são cobrados esse imposto. Tá falso, né, minha gente? Só é cobrado justamente os bens imóveis. E aí também é importante que vocês fiquem atentos, também é importante que vocês fiquem atentos, que existe uma diferença grande aqui entre o ITR e o IPTU, né? ITR a gente já entendeu, já falei, inclusive hoje, que é justamente a cobrança do ente tributante, outro ente tributante, a União, né? É um imposto federal. Esse ITR é cobrado somente em relação à propriedade, né, rural, certo? Mas, além disso, ele tem uma outra diferença. A forma aqui de cobrança, né? A base de cálculo aqui é diferente. A base de cálculo do ITR é de uma forma e a base de cálculo do IPTU é de outra forma. Professor, e qual é a diferença em relação à base de cálculo do ITR e a base de cálculo do IPTU? Vamos lá. Em relação à base de cálculo do ITR, o ente tributante, no caso aqui, a União, ele vai observar justamente o valor da terra nua, né? A gente já viu isso, o valor da terra nua. E o que seria esse valor de terra nua? Sem qualquer tipo de construção. Então, ele não leva em consideração o que foi construído, certo? Já em relação ao IPTU, não. Em relação ao IPTU, ele não leva em consideração a terra nua. Ele vai levar em consideração, sim, tudo o que você construiu dentro daquele determinado terreno, certo? Então, veja, em relação ao IPTU, a base de cálculo é justamente o valor venal do imóvel, levando-se em consideração, minha gente, aqui, todo o que foi construído, certo? Professor, mas me tire uma dúvida, certo? Me tire uma dúvida. O município, estou falando do IPTU, né? O município também leva em consideração aos armários que tem dentro da casa, né? A cozinha que eu acabei de reformar? Não, minha gente, certo? Somente em relação à própria construção física, né? Da casa, mas ele não leva em consideração aos móveis que estão dentro da casa, certo? Então, ele não vai levar em consideração se você acabou de comprar uma televisão de 80 polegadas, tá? Ele não vai levar isso em consideração. Tranquilo? Então, bora lá. Algumas súmulas aqui de extrema importância para o estudo em relação ao IPTU, certo? Súmula 539 do STF. Súmula 539 do STF. Ela diz assim, ó, é constitucional a lei do município que reduz o imposto predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário que não possua outro. O que é que ele quer dizer com isso? Se eu só tenho um determinado bem imóvel, é possível aqui que o município possa reduzir o meu imposto. Que imposto? IPTU, tá? Então, de acordo com a súmula 539 do STF, então o STF ele deu essa oportunidade ao município de reduzir o imposto do IPTU aqui para aquelas determinadas pessoas que só têm ali um determinado bem. Claro que vai ficar a critério do município, né? Vai ficar a critério do município reduzir ou não. Súmula 583 do STF. Súmula 583 do STF. Diz assim, ó, promitente comprador de imóvel residual transcrito em nome de autarquia é contribuinte do imposto predial e territorial urbano. Professor, não entendi. Vamos lá. Digamos que existe um determinado bem imóvel e esse determinado bem imóvel, até ontem, ele era de uma autarquia. E aí essa autarquia, ela não pagava o IPTU.
certo? Essa autarquia, ela não pagava o IPTU. Professor, por que é que a autarquia não pagava o IPTU? Porque ela tinha ali uma certa imunidade, certo? Ok. Ocorre que essa autarquia, ela veio a vender esse determinado bem imóvel. Ela vendeu esse determinado bem imóvel a quem? Ao Medina. Digamos que o Medina veio a comprar, adquirir esse determinado bem imóvel, certo? Beleza. Digamos que o Medina comprou esse determinado bem imóvel, achando ele que teria também, que ele não teria que pagar o IPTU, certo? O que é que diz aqui a súmula 583 do STF? Promitente comprador, o Medina, de imóvel residencial, transcrito em nome de autarquia, é contribuinte de imposto predial e territorial urbano. Então, a partir do momento que o Medina adquire esse bem imóvel, o município ele vai poder cobrar sim do Medina. O município ele vai poder cobrar sim do Medina. E aí você pode me perguntar assim, professor, digamos, né, que o senhor comprou hoje o imóvel. O senhor comprou hoje o imóvel. E aí? A gente já está praticamente na metade do ano, professor. O senhor vai ter que pagar o IPTU? Vou, minha gente. Eu vou ter que pagar o IPTU. Claro que eu vou tentar pagar o IPTU parcial, né? Já que eu só tive acesso, eu só recebi o imóvel e eu só vou utilizar esse imóvel, ele só vai ser da minha propriedade durante esses últimos meses, né? Esse final ali, esse segundo semestre, né? Então não é justo também que eu venha a arcar com IPTU referente a esses 6 primeiros meses, certo? Então vamos lá. Súmula 589 do STF. Súmula 589 do STF. Diz assim, ó, é inconstitucional a fixação de adicional progressiva do imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte. Olha aí o que ele diz. É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte. O que ele quer dizer com isso? Não há aqui nenhum adicional referente à alíquota do IPTU para aquelas pessoas que elas tenham mais de um determinado bem. Professor, por quê? Justamente, minha gente, porque ele vai ter que arcar com o IPTU de cada bem, certo? Então, ele já está aqui arcando com os valores de IPTUs de cada determinado bem imóvel que ele venha a ter, certo? Então, não pode existir aqui um acréscimo aqui em virtude daquela determinada pessoa, daquele determinado contribuinte, ter mais de um determinado bem, certo? E por último aqui, a súmula 160, agora do STJ. Súmula 160, aqui do STJ, ela diz assim, ó, é defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Então, o que é que ele está dizendo? Que o município, caso ele queira atualizar o valor do IPTU, ele vai poder, né? Ele vai poder por onde, professor? Como? Mediante decreto, certo? E aí, esse aumento, ele pode ser superior, inclusive, à correção monetária, né? Então, não há necessidade aqui do município ele vir a aumentar um determinado valor percentual de alíquota do IPTU, se baseando somente na correção monetária. Não, ele não precisa aqui se basear na correção monetária, certo? Então, além do IPTU, professor, qual é o outro imposto que a gente deve observar agora? O ITBI, Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis. Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis. E aí, eu já trago para vocês aqui, algumas peculiaridades do ITBI. Vamos lá. Primeira coisa, certo? Só é possível a cobrança do ITBI em relação a bens, o quê? Imóveis.
Só é possível a cobrança do ITBI em relação a bens imóveis, tá? Segundo requisito necessário para a cobrança do ITBI. Só é possível a cobrança do ITBI entre pessoas vivas. Só é possível a cobrança do ITBI entre pessoas vivas, certo? Vão anotando, tá, gente? Então, vai lá. Primeiro, só é possível a cobrança do ITBI em relação a bens o quê? Imóveis. Beleza. Segundo requisito necessário, só é possível a cobrança do ITBI entre pessoas vivas. Professor, ainda tem algum requisito? Tem. Vamos lá. Terceiro requisito. Essa transmissão aqui desse determinado bem imóvel entre pessoas vivas, ela de forma obrigatória, ela tem que ser por ato oneroso. Ela de forma obrigatória, ela vai ter que ser por ato oneroso, certo? Então, são 3 requisitos extremamente relevantes e obrigatórios, tá? Não pode aqui ser cobrado ITBI se não tiver esses 3 requisitos. Então, de forma obrigatória, é necessário que se tenha esses 3 requisitos, certo? Questão da onerosidade, a questão da transmissão entre vivos e a questão, sim, de ser um bem imóvel, tá? Professor, então, em relação a bens móveis, não se paga ITBI, tá? Em relação a bens móveis, não se paga ITBI. Tranquilo? Vamos lá. O que é que também é importante a gente tratar ainda acerca aqui do ITBI? Na própria lei municipal, ela pode vir a trazer também, minha gente, a questão, inclusive, de imunidade, certo? Na própria lei municipal, ela pode vir a trazer aqui a questão de imunidade. Então, se tiver aqui algum tipo de imunidade, ela tem que estar prevista na lei municipal, certo? Se tiver prevista algum tipo de imunidade, ela deve estar prevista também na lei municipal, certo? E por último, a gente traz aqui mais um tipo de imposto, imposto sobre serviço de qualquer natureza, aquele chamado de ISS, certo? O ISS, como a gente já falou aqui, ele também tem sua previsão legal lá no CTN, lá na Constituição Federal, no artigo 156, inciso 3º, com o parágrafo 3º dessa Constituição, certo? E aí é importante se observar que esse imposto também, a função desse imposto, ela é fiscal, então ela é arrecadatória, certo? E aí, professor, quando é que eu utilizo aqui o ISS? Quando ocorre uma prestação de serviço. E aí é importante se observar se o serviço que você vem a prestar, ele está enquadrado nessa lei complementar 116 de 2003, tá? Então, lá na lei complementar 116 de 2003, ele vai me trazer um rol de serviços. E esse rol de serviços é justamente em virtude desse rol de serviços a possibilidade que o município vai ter de cobrar esse determinado imposto, tá? Então, para que seja possível a cobrança do imposto, de forma obrigatória, prestador de serviço, né? Eu tenho que estar enquadrado dentro dessa lei complementar. Então, vocês já sabem que essa lei complementar 116, ela é bem extensa, né? Justamente para trazer ali naquele determinado nessa determinada lei, quais seriam as possibilidades de cobrança desse determinado imposto municipal, tá? E, professor, e quando é que acontece aqui? Qual é o momento aqui da ocorrência do fato gerador? Qual é o momento da ocorrência do fato gerador referente ao ISS? Minha gente, o momento adequado é justamente na prestação de serviço, quando, na verdade, esse serviço foi disponibilizado, né? Então, é justamente o momento adequado, certo?
não esqueçam, tá? A alíquota do ISS, ela deve estar prevista na lei municipal, certo? A alíquota do ISS, cada município, ele vai ter que trazer ali as alíquotas provenientes, referentes justamente ao ISS. Tranquilo? Minha gente, em relação aqui aos impostos federais, municipais e estaduais, tá? Já fizemos aqui, tanto a gente já deu as aulas, como já fizemos aqui um estudozinho referente do que eu acredito que seja mais relevante, mais importante para vocês, certo? E aí é importante a gente comentar aqui o que é que vai cair na prova, né? A prova de vocês, não esqueçam, a prova de vocês, ela já será próxima semana, né? Então, dia 30, terça-feira, ao dia 2 de julho, quinta-feira, é o período que vocês vão poder fazer a prova, certo? Professor, como é que vai ser essa prova? Minha gente, vai ser do mesmo estilo e no mesmo formato da AV2. O mesmo formato da AV2, tá? Lembrando, como foi a AV2? Eu disponibilizei todo esse tempo e vocês tiveram ali um tempo suficiente, né? 120 minutos, se eu não me engano, para fazer a prova. Certo? Da mesma forma como vai ser na AV3. Lembrando que iniciou aqui a prova, não tem outra chance, tá? Vai ter que continuar, vai ter que terminar essa prova, tá? Professor, essa prova, ela vai conter aqui quantas questões? Minha gente, ela terá 10 questões, tá? A prova, ela vai ter ali 10 questões, certo? E aí, qual é a matéria da prova, professor? A matéria da prova será justamente os impostos federais, estaduais e municipais. Impostos federais, estaduais e municipais, certo? Como é o estilo da prova? Objetiva, certo? Prova totalmente objetiva. Então, a prova não fiz ainda, vou fazer hoje, inclusive, tá? Tava esperando a gente dar essa aula para que eu pudesse vir a fazer a prova, mas a prova, minha gente, ela não vai ser assim, não vai ter tanta complicação, não. É o que realmente a gente viu nas nossas aulas, não vai fugir do que a gente viu nas nossas aulas, né? Do mesmo jeito da V1, do mesmo jeito da V2 e agora na V3, certo? Professor, então a prova, ela não vai ser aqui unificada? Não, a prova ela não vai ser unificada. Então não vai ser a matéria do semestre todo, certo? Vai ser realmente somente em relação aos impostos, né? Impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Professor, o que é que eu devo estudar mais? Aí, minha gente, é demais, né? Vão ter que estudar realmente todos os impostos ali, federais, estaduais e municipais. Vocês têm ali, inclusive hoje, tá? Eu publiquei em material didático o slide da unidade 4, certo? Nossa última unidade, que é justamente a unidade que fala ali de todos os impostos. Então, eu já publiquei todos aqueles slides que eu utilizo em sala de aula, né? Eu publiquei hoje para vocês, certo? Hoje ainda eu vou publicar tanto essa aula, como também os slides aqui do bate-papo. Então, também já estarei publicando aqui para vocês esse slide, como também a nossa aula, certo? Como é que vocês devem estudar? Como é que vocês devem estudar? Vocês têm aí uma semana para estudar para a prova, né? Vocês têm aí uma semana para que vocês possam estar estudando para a prova. E aí, o que vocês devem fazer? Claro que assistir às aulas, né? Não tem outra escapatória, tem que assistir todas as aulas, é importante. Veja que todos essas aulas remotas, tá? Esses bate-papos, eles também são importantes, tá? Por exemplo, na nossa aula de hoje, nós falamos de súmulas, certo? E nas outras aulas, eu não relatei, não mencionei nada de súmula, porque eu queria falar hoje para vocês. Então, veja que as nossas aulas remotas, elas são complementos de aula, tá? Elas não são só um repasse do que a gente já viu, não.
certo? Elas realmente vêm a ser um complemento das aulas. Então, é importante que vocês assistam todas as aulas, certo? É importante que vocês, além de assistirem às aulas, vejam o material que eu disponibilizo, minha gente. Notas de aula, você já tem todas as notas de aula lá em material didático. Eu já disponibilizei alguns livros para vocês em PDF, tá? Então, vocês têm livros em PDF que vocês podem baixar e estudar também por livros. Vocês têm também, lá no ambiente aulas, né? As aulas que todos os professores gravaram da disciplina de Direito Tributário 2, né? E ali a gente gravou alguns vídeos referentes justamente a algumas questões de extrema relevância para o estudo de vocês, tá? Questionários aqui, certo? Questionários aqui, tanto de impostos federais, estaduais, como municipais, tá? E aí eu me comprometo com vocês, a quinta-feira, certo? A minha aula de quinta-feira, ela vai ser justamente o que eu vou dizer agora. Eu vou gravar um podcast, tá? Só de resolução de questões de impostos federais, estaduais e municipais. Também para que vocês venham a ter isso como um embasamento para o estudo, tá certo? Não estou dizendo que essas questões do podcast são as questões que vão cair na prova, tá? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é mais um tipo, né, mais um auxílio aqui para que vocês possam vir a estudar. Tranquilo? Minha gente, alguém tem alguma pergunta, querem perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida acerca da matéria, querem falar alguma coisa? Estou aqui para ouvir vocês nesse exato momento. Ninguém? Olha que eu boto a prova mais difícil, viu? Ainda não fiz a prova, não esqueça. Emanuele, Ricardo, ninguém quer falar nada. Valdir. Certo. Sara, Juliana, Gutenberg, Isabela, Jéssica. O Lucas está perguntando aqui, ó, quando é que eu vou disponibilizar as notas? Lucas, vamos por partes, tá? Eu quero primeiro que vocês façam as provas, certo? A gente tem, se eu não me engano, até o final de julho para lançar, certo? Mas, claro, tá? Fique tranquilo. Eu não vou lançar no final de julho, certo? Assim que vocês fizerem a prova, tá? Não esqueça, minha gente, olha aqui, ó, o que eu vou dizer. O mapa mental, hein? Não esqueçam o mapa mental. O mapa mental é para vocês entregarem até domingo. Próximo domingo é o prazo final para a entrega do mapa mental para quem vier a querer fazer e ganhar a pontuação do mapa mental, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou terminou a prova, depois que vocês tiverem feito a prova, aí eu vou pegar os mapas mentais para verificar se fizeram bonitinho, direitinho, certo? Eu vou verificar quem participou do GEDS também, certo? E aí eu vou fazer o complemento da nota e eu vou lançar, certo? Além disso, a prova vale de 0 a 10, certo? A prova vale de 0 a 10. E aí esses complementos são pontuações extras, tá bom? Minha gente, eu queria aqui, né, agradecer demais a vocês pelo semestre. Eu acredito que tenha sido um semestre estressante, né, para vocês, como para mim também, mas foi de grande aprendizado, tá? Eu aprendi, saibam realmente que realmente eu aprendi muito com vocês. Foi um semestre bastante complicado, mas no final, né, de tudo, eu acho que foi válido, certo? Chegamos ao final do semestre, vimos toda a matéria do semestre, né? Eu acho que o objetivo realmente, né, foi cumprido. Tá perguntando aqui, a Cristiane tá perguntando, a prova vai ser objetiva? Todas as questões, elas são objetivas, tá? As 10 questões serão objetivas, tá certo?
Então, voltando, né? Eu acho que foi super válido a experiência, tá? Claro, né? Eu acho que tanto teve esforço aqui da minha parte para que a gente pudesse vir a, a tentar, né, passar para vocês a matéria, que não é fácil, né? Vocês sabem que a matéria de direito tributário não é uma matéria fácil, mas eu me propus aqui a mudar, né? A aprender a dar a aula de uma outra forma, né? E aí eu acredito que tenha sido, né, que tenha dado certo, tá? Então, eu fico muito feliz em a gente conseguir ali terminar o semestre de uma forma tranquila. A gente terminou dentro do prazo, tá? Sem correr, sem ter a questão, né, de correr. E eu acho que o principal, que eu espero, né, na verdade, é que vocês tenham aprendido realmente a matéria, tá certo? Contem sempre comigo, tá, gente? Eu sempre vou estar à disposição aí de todos. Aqueles que gostaram, né, da experiência em direito tributário, né, e quiserem ali fazer monografia, enfim, estou à disposição, tá? Então, quem quiser contar comigo aí para ser orientador, contem comigo, a gente tá junto, tá certo? Quem quiser, né, tirar dúvidas, enfim, gostar de direito tributário, quiser mais algumas informações, também estou à disposição, tá bom? E espero que a gente mantenha o contato, né? Acho que a gente fez aqui um elo, né? Viramos, além de professor e aluno, viramos colegas, e espero que a gente possa se ver, né, em breve, tá certo? Espero, né, que próximo semestre as coisas saiam, né, dessa questão de ser remoto, que as coisas voltem à normalidade, um normal novo, né? E aí sim a gente esteja todo mundo junto na Unifor, né? E claro, e aí a gente se vê também nos corredores, a gente pode se abraçar e continuar, né? A nossa batalha ali diária, tá certo? Muitíssimo obrigado, tá? E eu queria muito que vocês, né, não esquecessem, né, desse semestre, sabe? Esse semestre eu acho que foi marcante para todos nós, tá certo? E aí a gente tem que levar isso sempre como lição de vida, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vi que vocês falaram pelos comentários aqui. Obrigado, Emanuele. Obrigado, Eni. Obrigado, Juliana. Jocelito. Enfim, a todos aqui. Lucas, Samuel, Jéssica, Isabela, Gutenberg, enfim. Keliane, né, Keliane? Espero ali que a gente possa se encontrar, tá bom? Minha gente, então é isso. Sucesso pra gente, né? Para todos nós, tá certo? É isso. Então, qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Não esqueçam, continuem estudando, não deixem de estudar para nossa prova, tá certo? Não é porque você tira nota boa na AV1 e AV2 que você vai tirar nota boa na AV3. Cuidado que eu posso lhe reprovar, tá certo? Olha o que eu tô dizendo, hein? Vamos estudar, tá certo? Tirando as brincadeiras à parte, tá, gente? É sério. Aproveitem, tá? Além disso, tá, gente? Outra coisa, peguem esse material que vocês tiveram, tá? Imprimam, façam uma apostila, porque é um material bem vasto, certo? E aí é importante, acredito, né? Que é importante sim vocês guardarem esse material para vocês, tá certo? Então é isso. Fiquem em paz, fiquem com Deus e contem comigo, tá bom? Até mais. Tudo de bom, viu?